Boa noite a todos. Estamos na nossa 16ª sessão extraordinária. E boa tarde a todos que estão aqui, quem está no plenário, os internautas que nos acompanham e os vereadores que estão aqui presentes. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação de quórum. Declaro aberta a sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador José Ricardo que proceda à leitura de uma passagem bíblica. Senhor presidente, nobres pares, público presente, os que nos acompanham pela internet, Salmo 132. Elogio da concórdia e união fraterna. O quão bom e quão suave é viverem os irmãos em união. É como o perfume derramado na cabeça, que desce sobre a barba de Araão, que desce sobre a orla de seu vestido. E como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião, porque o Senhor derramou ali a sua bênção e vida para sempre. Coloco em discussão a ata da 15ª sessão extraordinária realizada em 24 de junho de 2014. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. A ata aprovada por todos os vereadores. Vamos então na ordem do dia. Nós só temos um projeto, que é o projeto de lei complementar 011/14. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Projeto de lei complementar 011/2014, que dispõe sobre a incorporação de R$200 nos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Monte Alto a partir de julho de 2014. Esse projeto eu preciso de um relator especial, então eu vou nomear o Marcelo, que participou também da primeira e dessa modificação, relator especial. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos e amigas que acompanham o plenário dessa casa, os que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, esse projeto de lei, de autoria da mesa da Câmara, em comum acordo com todos os vereadores, vem no sentido de dar um passo, entre vários passos que precisam ser dados no sentido de se conseguir corrigir uma diferença muito grande que tem com relação ao salário dos servidores dessa casa. Um trabalho que começou há algum tempo com o vereador Laerdo, que precisa ser continuado. Começou quando o vereador Laerdo estava na presidência, e que precisa ser continuado para essa casa, porque depois de várias pesquisas que fizemos, em 6 ou 7 câmaras municipais da região, nós pudemos confirmar, isso eu apenas soube ontem, em conversa ali com o Laerdo, em uma reunião que tivemos às 5 da tarde, confirmar aquilo tudo que já se tinha nas análises feitas ali, num extenso trabalho feito por uma empresa que foi contratada para essa casa, né? E realmente existem disparidades muito grandes, principalmente quanto a alguns cargos, onde a diferença entre o quanto ganha um servidor aqui e o quanto ganham os servidores na região, chega a uma média, né, de alguns casos, os casos mais díspares, de algo em torno de 80%, 85% de diferença. Isso é um absurdo, isso é muito grande. E essa grande diferença está por conta dos cargos com menor remuneração dentro dessa casa. Então nós que sempre falamos e que pedimos ao Poder Executivo para que possa melhorar o contra-cheque do funcionário da Prefeitura, nós temos que dar exemplo. Nós temos que dar exemplo e começar por aqui o trabalho, não é? Infelizmente, senhor presidente, aquilo que foi solicitado no trabalho da comissão, que eu agradeço a todos os vereadores que participaram da comissão, vereador Carlos Gerber, vereador Elias Badur, vereador Sanches, vereador, ele que estava ainda vereador, Júlio Zacarim, a todos que participaram daquela comissão, mas infelizmente não pôde ser acatado
né? Acatado foi, não está sendo colocado em prática nesse momento, né, aqueles valores pleiteados ali, por conta de questões de equilíbrio orçamentário, né? Então, senhor presidente, fica aqui, e eu quero aproveitar o momento, né? Estou falando isso, tenho certeza de que é a fala de todos os vereadores que estão aqui, e daqueles que não estão, mas que estavam na reunião ontem e que concordaram com isso também, né? Para que esse seja um passo apenas, não é? E que a gente possa batalhar para que eles tenham também aquele bônus no final do ano, aquele bônus que tem no final do ano, e virado o ano, no novo exercício, então, em 2015, para que tenham um trabalho de novo. Agora o senhor já falou aqui agora há pouco, que vai também dar prosseguimento com a questão do plano de reestruturação. Esse sim é o mais importante, não é? Mas essa lei aprovada hoje, esse projeto aprovado hoje, ele suaviza um pouco essa questão, não é? Nós temos servidores ganhando com salário base de, acho que R$800, nós precisamos melhorar isso, não é? E tenho certeza que que eu estou aqui na qualidade de relator, não é? Mas o que eu estou dizendo aqui, eu tenho certeza que também são palavras de todos os vereadores, todos querem. Eu vi também o doutor Elias, que acompanhou também de perto, pedindo sempre para que isso pudesse acontecer, não é? Então, senhor presidente, que esse seja um passo e que a gente possa ir diminuindo, não é? Diminuindo essa diferença tão grande que tem com relação a essa Câmara, com relação também à região. Por quê? Com uma diferença tão grande, com uma defasagem tão grande que se percebe, Monte Alto é uma cidade que o custo de vida, se não for pelo menos igual ao das cidades da região, é maior. Nós não temos um custo de vida menor do que o das cidades da região. Então é importante que seja corrigido isso sim. Por isso eu conto também com a aprovação de todos os vereadores. Obrigado, senhor. Projeto de lei complementar em primeira discussão ainda. Com a palavra, vereador João Piccolo. Senhor presidente, nobres vereadores, que nos acompanham em plenário e pela internet. Ouvindo o que o Marcelo disse aqui, e realmente existem várias disparidades que devem ser olhadas e arrumadas o mais breve possível. E quando se fala da reestruturação, que existia um plano, ou pelo menos um planejamento, de uma empresa aí, eu não sei em que pé que isso está. Em que pese também lá que vários relatos já foram feitos, que cargos aqui que tinham os mesmos valores, com alguma reestruturação, alguma coisa que houve no passado, houve divergência de salários. Cita-se um exemplo do contador antes de fazer a concurso público, de contador júnior e jornalista júnior, que os salários eram muito parecidos e depois desse concurso público houve uma disparidade. Não sei, não quero aqui dizer que esteja certo ou que esteja errado, mas são coisas que devem ser verificadas. Outra coisa preocupante, a gente fala do funcionário público, não podemos nos esquecer dos outros 1.400 também que temos na Prefeitura Municipal de Monte Alto. E que também não tenho dados aqui nas mãos nesse primeiro momento, de saber se a partir do que está sendo feito hoje, essa disparidade vai ficar mais próxima ou cada vez mais distante do que está acontecendo. Tivemos recentemente aqui relatos do pessoal do sindicato, dos funcionários públicos, a questão da defasagem salarial existente. Não quero entrar no meio da questão se é por inflação ou por sem inflação, tá certo? Então eu acho que fico preocupado, acredito que todos devem ter seu salário de acordo com a legislação, de acordo com aquilo que lhe compete e de acordo com aquilo que a descrição do cargo exige, certo? Questionei alguns aqui, ontem não pude estar presente na reunião, então me desculpe o questionamento que eu acabei fazendo hoje, não estava presente, não sei quais, depois eu gostaria até que relatasse os vereadores que estavam presentes e que assinaram isso já previamente ontem, a respeito de questão de isonomia, questão do valor fixo, em comparação com o valor do salário oficial. Uns vão ter aumento de repente de 25%, outros de 5%. Se isso lá na frente não geraria também um desconforto.
Aqui na mensagem diz que constatou-se a possibilidade de R$200 olhando a questão do orçamento da Câmara. Na LDO, o orçamento ano que vem também é apertado. As dotações orçamentárias, não sei dizer aqui, o presidente, que poderia estar respondendo isso posteriormente, questão se a dotação orçamentária está aqui dentro dos cargos e salários, você está usando alguma outra dotação que foi prevista aqui para a Câmara, questão de outras dotações que terão que ser transferidas para pagamento de salários. Então, só queria saber quem que estava na reunião, se possível, e que foi aprovado. Não sou aqui, não estou dizendo que sou contra, mas acho que é um assunto que merece todo o carinho de todos nós aqui da Câmara. É só, senhor presidente. Primeira discussão ainda do projeto. Com a palavra o vereador Carlos Gerro. Senhor presidente, senhores vereadores, público que está no plenário, aos internautas, essa casa tem pautado por uma ética que a gente pode dizer que é de justiça. Ontem, e não tem medido esforço no sentido de trabalho. Ontem nós estivemos reunidos, segunda-feira teve sessão, ontem teve sessão, hoje nós estamos aqui de novo. Ontem foi discutido sobre esse projeto, onde teve vários vereadores, que hoje não se faz presente aqui, mas eu quero deixar consignado que todos que dessa casa estão de acordo com esse projeto. Por que eu falo isso, senhor presidente? Porque a política é uma coisa até interessante e traiçoeira. Quando se fala em política, existem políticos e aqueles aproveitadores da política. Então, como hoje nós estamos em 8 vereadores aqui para aprovar um projeto que eu acho que é de suma importância, é de uma valorização enorme para os funcionários dessa casa, porque nós sabemos da dedicação e do trabalho de cada um. E nada mais justo que quando um orçamento da Câmara dá para se dar um aumento, deve ser dado. Oxalá se a Prefeitura pudesse acompanhar os aumentos que a gente tanto reivindica para a Prefeita. Eu quero citar como exemplo a venda da carteira para a Caixa Econômica Federal, no qual lucrou quase R$1 milhão, no qual, se a Prefeita tivesse o bom senso e tivesse dividido entre os funcionários, hoje eles estariam sendo agraciados ou mais com esse valor. Mas nós fizemos a reivindicação, mas infelizmente não fomos aceitos e fica a cargo da Prefeita. O que eu quero deixar claro, senhor presidente, que essa casa está pautada por justiça e uma questão de valorização dos nossos funcionários, eu acho justo, e quero parabenizar o senhor como presidente por ter iniciado esse trabalho, e pelos vereadores que foi nomeado à comissão, principalmente o vereador Marcelo, que nós vimos o esforço de ter a comparação de cidades vizinhas. Então eu acredito que Monte Alto é uma cidade que merece acompanhar as outras cidades vizinhas, e nós hoje estamos fazendo justiça em dar esse singelo aumento de R$200 para cada funcionário, não distinguindo qualquer tipo de função ou cargo exercido nessa Câmara. E quero deixar bem claro que todos os vereadores, os 13, estão de acordo com esse aumento, e quero parabenizar os 13 por essa iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei complementar ainda em primeira discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nairton. Quero só salientar para o João Piglo que, no que Vossa Excelência disse, quando houve o concurso aqui, antes de equiparar o salário do contador, que era mais ou menos aqui igual ao menino da imprensa, nós tomamos o cuidado de ver em todas as câmaras da região. Agora, uma coisa é você ter um contador, da responsabilidade do contador, de um cargo que assina pela Câmara e de responsabilidade, e querer equiparar a um salário de um contador com quem é responsável pela imprensa, no caso do funcionário da Câmara, que é o Ronaldo Maguete. Então, não existe isso. A reestruturação ela tem que vir no segundo semestre para valorizar e equiparar realmente aquilo que ainda há
de desigualdade dentro da Câmara. Na verdade, se a gente for pegar aqui, por exemplo, o motorista da Câmara de Jabuticabal, ele ganha o dobro que o nosso motorista. Se você comparar a isso, eu te pergunto, por que o motorista de Jabuticabal pode ganhar o dobro que o nosso? Nós fizemos justiça com o contador? Foi feito. E se você me perguntar para mim, em nível da imprensa, do nosso funcionário, equiparado aos da região, está ganhando mais, por exemplo, de que Matão. Então, é uma coisa que não tem, eu acho que a gente tem que valorizar, sim, o funcionário, aquele que está em defasagem. E a questão de quando foi abordado pelos vereadores ontem, de dar um valor, eu gostaria que tivesse chegado aos R$500 cada um. E de igualdade. Nós iríamos valorizar aquele que ganha 800, aquele que ganha 900, o porteiro, o faxineiro, nós vamos valorizar esse. Nós terminamos a reunião com 350. Depois o Sidney voltou, foi lá, disse que tinha feito a conta errada e chegou nos 200. Então, vamos pegar, eu me comprometo com Vossa Excelência para a gente dar uma ligada na região. E ver Taquaritinga, Jabuticabal, até Matão, que tem um potencial maior do que nós, em nível de cidade e nível de arrecadação. Vamos equiparar lá o salário do faxineiro da Câmara de lá, do motorista de lá, da imprensa de lá, de todos, do contador também, de tudo. Aí nós vamos chegar àquilo que a gente tem que fazer. Essa reestruturação tem que vir para valorizar. E dessa forma vai valorizar quem? O pequeno. Aquele que mais necessita do apoio. Por quê? Porque a gente sempre bate que tem que valorizar aquele que ganha menos. Então vamos fazer aquilo que realmente o Gerbe desse aqui, com o Marcelo. Vamos procurar dar exemplo nós aqui, a nossa Câmara. Pois não, vereador, pode falar. Não, só quer dizer o seguinte, que eu disse que tem um comparativo, que houve uma disparate em cima disso. Não estou dizendo que está certo ou errado, ou o que é que houve. Agora estou dizendo que as distorções serão corrigidas a partir do momento que você consiga implantar a questão da reestruturação de cargos e salários. É isso que eu te disse que lá, que se uma empresa fez um estudo, tem que aproveitar esse estudo e tem que ser colocado em prática. Afinal de contas, ele com certeza, essa empresa tem um RH que eu não teria a mínima condição de fazer essa reestruturação. Mas eu quero dizer que se nós temos um papel para estar olhando, eu tenho certeza que aí vai ter cargos, e na descrição dele, logicamente, isso está dentro de qualquer empresa, qualquer descrição de cargos e salários, quando você faz a descrição, um vai ter uma valorização maior que o outro, isso sem sombra de dúvida. Porque são número, gênero e grau, até porque, João, perfeitamente. São responsabilidades diferentes. A gente não vai comparar aqui a responsabilidade de um contador, de quem assina pela Câmara, Concordo, o que nós temos que ter é o seguinte, exatamente a descrição do cargo. Qual que é o teu grau de responsabilidade e o porquê nos comparativos. Isso que nós temos que ter em mãos para que não deixe dúvidas a nenhum dos nossos funcionários. Era isso. Só para encerrar, senhor presidente, então acho que é isso. Eu acho que a Câmara ela já tem essa reestruturação praticamente montada, que no segundo semestre a gente possa mandar isso para o CEPAM, aquilo que tiver que ser corrigido, corrigir, mas está ali, 90% está feito, e aquilo que tiver que fazer alguma adequação ali, mas para que no segundo semestre a gente possa, pelo menos colocar em prática isso, para que em 2015 o nosso funcionário ele possa realmente ter essa reestruturação. Nós temos 6 meses ainda para casa realmente fazer esse trabalho, de tá aí, a Câmara já pagou, já está pago, falta muita pouca coisa para a gente colocar essa reestruturação em dia e que a gente possa equiparar de uma vez por todas. Eu sou favorável àquele que tiver que dar 100% para um e 5% para o outro, mas que equipara os salários de igualdade para que a gente não possa fazer injustiça com os demais funcionários da casa. É só isso. Então, Laírton, só para informação, agora já no segundo semestre, os primeiros meses já estamos trabalhando, vamos voltar a trabalhar, falta-se muito pouco para deixar ela para votação, inclusive. Projeto de lei complementar, ainda em primeira discussão, primeira votação. Elias Badur, Piccolo, João Carlos Gerber, José Ricardo, Laírton Infante, Marcelo, Roberto, Tiago, Valdecir. Senhor presidente, como teve unanimidade, que já coloque em segunda discussão e segunda votação o respectivo projeto de lei. O pedido do vereador é legal, coloco em discussão, votação, favorável, todos concordaram, então vamos para a segunda discussão, segunda votação. Elias Badur,
João Augusto Piccolo, João Carlos Gerber, José Ricardo, Laírton Infante, Marcelo Roberto, Valdecir Pedro Sanches. Projeto de lei complementar aprovado por unanimidade em primeira e segunda discussão. Olha, eu quero também dizer aos vereadores que agora de pouco foi feita uma reunião com os funcionários e, pelo que foi discutido ali na mesa, pelo que foi colocado, todos ficaram assim, satisfeitos com isso. Claro que não era o esperado, porém, mas eu quero dizer que ficou isso. E também eu disse, eu fui claro com eles que houve contentamento, sim. Nós percebemos, está aí, 2 que estavam presentes que podem dizer, 3, aliás, 4. Tem aqui um monte de gente aqui. Não, eu só estou... Foi uma falha, Mário. Viu, vereadores? Então eu quero tranquilizar vocês que essa votação foi assim, de agrado também dos funcionários. E, como eu disse aqui, nós vamos trabalhar agora no segundo semestre, nos primeiros meses já, essa reestruturação, que pelo que o doutor Marcelo, nosso jurídico, disse, não tem mais que sair para fora para aprovação. Ele mesmo tem condição de deixar isso pronto para vir para a nossa mesa de votação. Então, eu agradeço a presença de todos. Se nós não tivermos nenhuma extraordinária, boas férias para todos.